O Imperium observa enquanto todos morrem. Eu acreditei nisso uma vez. Acreditei com a fé inabalável de um guerreiro que havia transformado seu sangue em ferro. Agora sei a verdade mais amarga. O Imperium não observa enquanto morremos. Ele observa enquanto não podemos morrer. Meu nome era Merron, do clã Haukan, irmão capitão das Mãos de Ferro, senhor da 5ª Companhia, veterano de 3 séculos de cruzadas gloriosas. Eu era um guerreiro que liderava homens através do inferno e voltava vitorioso. Eu era carne que se tornou ferro em serviço à humanidade. Agora eu não sou nem sangue, nem verdadeiramente ferro. Sou memória aprisionada em metal. Um Revenant, preso entre a honra e o horror. Um eco de glória passada, condenado a ecoar eternamente. Eles dizem aos neófitos que o internamento no sarcófago de um Dreadnought é a maior honra que nosso capítulo pode conceder. A recompensa final por serviço excepcional. A oportunidade de lutar eternamente em nome do Imperador e do Primarca. De nunca abandonar seus irmãos de batalha, mesmo depois que a carne falhou. Eu acreditei nisso uma vez, como todos acreditam, no começo. A fé sempre é mais forte antes que o fogo da forja te consuma completamente. A última batalha, que recordo com clareza cristalina, aconteceu em Terrone 7, um mundo de aço e cinzas, onde o céu ardia com culpa. Nossa companhia havia sido destacada para enfrentar uma força de assalto dos portadores da palavra, aqueles traidores malditos que ergueram 8 catedrais de corrupção nas planícies devastadas. Cada catedral abrigava um apóstolo sombrio que pregava blasfêmias que haviam levado a população local à loucura e à danação. Os gritos dos perdidos ecoavam através das planícies de metal retorcido, uma cacofonia de almas que haviam abraçado os poderes obscuros. Lembro-me dos drop pods impactando a terra com violência brutal. O chão tremeu sob o peso da fúria imperial, a rampa caindo para revelar uma paisagem que havia sido transformada em um campo de matança pela artilharia incessante. O cheiro acre de cordite e Prometium queimando estava espesso na atmosfera tóxica. Ergui meu punho para o céu envenenado e rugi. Mãos de ferro, a carne é fraca. Provemos que nossa resolução é de ferro eterno. Meus irmãos responderam com um grito de guerra que fez a terra tremer. 100 vozes unidas em propósito sagrado. 100 guerreiros prontos para morrer pela humanidade. Eu guiei o assalto contra a Catedral Central, a mais blasfema de todas, onde o arqui-herege realizava seus rituais imundos. Meu punho de energia crepitava com potencial letal, enquanto os portadores da palavra emergiam de seu santuário profanado. Há algo particularmente perverso em enfrentar traidores astartes. Eles mantêm toda a força transhumana, todo o acúmulo tático, todos os séculos de treinamento que possuímos. Mas direcionam essas dádivas para propósitos que corrompem a própria essência de sua existência. Lutar contra eles é como olhar em um espelho feito de pesadelos. Todos os movimentos são familiares, mas errados. Cada tática é reconhecível, mas torcida. Eles sabem como pensamos porque pensaram como nós. Eles conhecem nossas fraquezas porque já as superaram. E depois as abraçaram novamente em serviço aos deuses obscuros. O portador da palavra que me infligiu a ferida mortal chamava-se Marduk, o corrompido. Um título blasfemo para uma criatura blasfema. Ele empunhava uma espada que gritava, literalmente gritava com as vozes de todos que havia matado. Milhares de almas em tormento eterno, aprisionadas na lâmina amaldiçoada. Quando ela perfurou meu lado, cortando através de ceramite como se fosse pergaminho, atravessando a camada de plastiel e penetrando em meus órgãos geneticamente aprimorados, senti essas vozes entrando em mim. Milhares de almas em agonia, tentando reclamar a minha.
tentando me arrastar para o mesmo inferno que habitavam. A dor era indescritível, não apenas física, mas espiritual, psíquica. Cada nervo em chamas, cada pensamento torturado pelas vozes dos condenados. Mas eu era uma mão de ferro. A dor era apenas fraqueza deixando o corpo. Quebrei a espada maldita com meu próprio punho de energia, observando com satisfação sombria, enquanto aquelas almas finalmente encontravam o oblívio. Depois, esmaguei o crânio de Marduk contra a parede da catedral, assistindo sua matéria cerebral corrompida, manchada de tonalidades impossíveis pela influência do caos, espalhar-se sobre minha armadura. Mesmo enquanto meu coração secundário falhava, mesmo enquanto minha biologia geneticamente aprimorada lutava desesperadamente para compensar a perda de sangue catastrófica, mesmo sentindo a vida escoar de mim com cada batida enfraquecida. Avancei para a catedral. Os parâmetros da missão eram cristalinos. Destruir a fonte da corrupção, purgar a impureza. Não importava o custo pessoal. Lembro-me de posicionar cargas de demolição nas junções estruturais principais. Minhas mãos tremiam. Que humilhação, que fraqueza. Mas não falharam. A carne era fraca, mas minha resolução permaneceu de ferro até o fim. Lembro-me da satisfação de ver aquele monumento à blasfêmia desabar enquanto eu caía de joelhos, sangue borbulhando dos selos comprometidos da minha armadura. Jorrava do ferimento em meu lado, formando poças ao meu redor, na pedra profanada. Meus irmãos me encontraram ali, semi-enterrado nos escombros, recitando a litania contra a fraqueza. As últimas palavras que proferi com minha verdadeira voz, a voz que o imperador me deu ao nascer. A carne é fraca, mas minha resolução é de ferro eterno. Depois, a escuridão. Uma escuridão que assumi ser a morte, aquele sono final que aguarda todos os guerreiros. Eu havia cumprido meu dever, havia servido com honra, estava em paz com o destino que escolhera ao vestir pela primeira vez a armadura cor de ferro. Eu estava errado. A morte teria sido limpa, teria sido misericordiosa, teria sido um final. Aquilo foi apenas uma transição. Despertei em um novo tipo de consciência. Inicialmente, não conseguia compreender o que havia acontecido. Minha mente lutava para processar sensações completamente alienígenas. Tudo estava errado, mas não conseguia identificar precisamente como. Minha visão havia mudado de formas que desafiavam descrição. Enriquecida em alguns aspectos, podia ver com clareza perfeita por quilômetros, distinguir gradientes térmicos, detectar assinaturas eletromagnéticas. Mas, diminuída em outros, não conseguia virar a cabeça para olhar para os lados sem girar meu corpo inteiro. Meu campo visual estava simultaneamente expandido e restrito. Ouvia as vozes de meus irmãos, mas elas pareciam vir de muito longe. Como se falassem através de paredes grossas de adamantium, não importava quão próximos estivessem. Suas palavras chegavam distorcidas, filtradas através de sistemas que não reconhecia. A sensação das minhas pernas estava completamente errada. Quando tentei mover meus dedos do pé, um reflexo inconsciente, garras armadas enormes responderam em vez disso. Quando tentei sentir meu coração batendo, aquele ritmo constante que havia me acompanhado durante 3 séculos, havia apenas o ronco poderoso de motores. O mais desconcertante de tudo, não sentia dor, nem fome, nem exaustação. Não sentia a reafirmação disciplinada de minha fisiologia, geneticamente aprimorada, trabalhando incansavelmente para me manter vivo e funcional. Todos aqueles pequenos lembretes constantes de que eu era humano, de que era vivo, haviam desaparecido. Levou tempo, não sei quanto, talvez horas, talvez dias, para compreender completamente a magnitude do que havia acontecido.
Eu não estava mais aprisionado no corpo que o imperador havia considerado digno de aprimoramento através de sua tecnologia sagrada. Não mais habitava a forma que meu primarca teria reconhecido como um de seus filhos. Estava internado no sarcófago blindado de um dreadnought. Minha forma mortal destroçada estava suspensa em fluido amniótico. Cada ferimento estabilizado, mas nunca curado. Conectado à máquina de guerra através de uma rede de interfaces neurais que traduziam pensamento em movimento, impulso em ação. Sistemas de suporte vital mantinham os fragmentos orgânicos que restavam funcionando indefinidamente. Irmão Capitão Merron, disse Tech Marine Odriel enquanto realizava calibrações em meus sistemas. Sua voz era profissional, quase clínica. Você foi considerado digno de serviço continuado. Renasceu em ferro, como o primarca pretendia. Esta é uma grande honra. Honra. A palavra ressoou estranhamente em minha consciência alterada, processada através de sistemas que não eram totalmente meus, mas também não eram completamente da máquina. No começo, acreditei que realmente era uma bênção. Uma oportunidade de continuar servindo ao imperador e ao meu capítulo além dos limites mortais. As mãos de ferro valorizam força acima de tudo. E o que poderia ser mais forte que um guerreiro libertado das fraquezas da carne? Minha nova forma era poderosa além de qualquer medida anterior. Onde antes empunhava um punho de energia e uma pistola Bolt, agora possuía uma garra de energia massiva, capaz de esmagar tanques de batalha e um lança-chamas pesado que poderia imolar hordas inteiras de inimigos em segundos. Meu casco de adamantium poderia resistir a disparos que teriam obliterado um Astartes em armadura de energia. Meus sistemas de combate integravam mira assistida por cogitadores, análise tática em tempo real e coordenação de campo de batalha que excedia qualquer coisa possível para um guerreiro de carne e osso. Eu era uma arma perfeita, uma máquina de matar suprema. Minha primeira batalha após o internamento foi contra forças orques em Hélios Minores. Lembro-me da exultação de marchar através de fogo inimigo que teria aniquilado qualquer Astartes normal. Projéteis ricocheteavam inofensivamente do meu casco de adamantium. Explosivos orques crus detonavam contra mim com efeito mínimo. Avancei sobre a Horda Verde como um avatar da vingança imperial. Esmaguei seu Warboss sob meus pés. Literalmente o pisei até a morte, enquanto ele berrava desafios na língua gutural de sua espécie. Meu lança-chamas reduziu seus guarda-costas a cinzas e metal fundido. Meus irmãos exultaram. Bateram seus pés contra o solo em saudação à minha vitória. Gritaram meu nome. Ainda meu nome. Naquele momento, não apenas minha designação. Senti orgulho, senti propósito, mas havia sinais do que estava por vir. Avisos sutis que não reconheci até ser tarde demais. Após a batalha, os outros Astartes retornaram ao cruzador de batalha. Eles se reuniram no refeitório, compartilhando histórias das glórias do dia, reforçando os laços de irmandade através da narrativa compartilhada. Treinaram nas jaulas de prática, aperfeiçoando habilidades que salvariam vidas na próxima batalha. Oraram na capela da nave, reafirmando sua devoção ao imperador e ao primarca. Eu não fiz nenhuma dessas coisas. Fui transportado para a baía de manutenção, onde Tech Marines realizaram reparos em meus sistemas. Falaram sobre mim, não comigo, enquanto trabalhavam, discutindo trocas de óleo e calibrações de armas, como se eu fosse apenas mais uma peça de equipamento. Outro veículo que precisava de manutenção após implantação de combate. Quando a manutenção foi concluída, ativaram meus protocolos de suspensão, e eu entrei em um estado que não era sonho, nem inconsciência, nem verdadeira morte. Um vazio sem tempo onde deixei de ser. Esta é a primeira verdade da existência de um dreadnought,
A verdade que ninguém conta aos neófitos quando pintam quadros gloriosos de serviço eterno. Entre as batalhas, cessamos de existir. Não é morte. A morte é final, um encerramento. Não é sono. O sono é restaurador. Traz sonhos e descanso. Não é verdadeira inexistência, porque algo de nós permanece esperando. Eles desligam nossos sistemas primários para preservar os componentes orgânicos que ainda vivem dentro do sarcófago. Nossa consciência é suspendida. O tempo perde todo o significado. Não há pensamento, não há percepção, não há nada. Quando nos reativam para a próxima batalha, pode ter sido dias depois, ou anos, ou séculos. Não há como saber. Não há como se preparar. Um momento você está lutando. No próximo, que pode ser instantâneo ou eterno, você está lutando novamente. Mas tudo mudou. Aprendi essa verdade lentamente, dolorosamente, juntando fragmentos de conversas ouvidas durante manutenção, percebendo mudanças sutis na organização do capítulo, no equipamento, nos protocolos entre despertares, reconhecendo que não conhecia mais os nomes de muitos que vestiam a insígnia da minha antiga companhia. Quem comanda a 5ª Companhia agora? Perguntei a um jovem Tech Marine durante manutenção após uma campanha contra raiders Eldar Sômbrios. Irmão Capitão Vortigern, ele respondeu sem erguer os olhos de seu trabalho. Seu tom era distraído, focado nos sistemas que calibrava. Não conheço esse nome. Minha voz artificial soou plana, mesmo ao meu próprio processamento auditivo. O que aconteceu com o irmão Capitão Severax? O Tech Marine pausou. Confusão evidente mesmo, através de sua máscara sem expressão. Ele virou a cabeça lentamente, como se estivesse questionando se tinha ouvido corretamente. Irmão Capitão Severax caiu gloriosamente durante a expurgação de Manticore, disse finalmente. Há 200 anos, sua semente genética foi recuperada e desde então produziu 17 novos irmãos de batalha. 200 anos. As palavras me atingiram com mais força que qualquer golpe físico. 2 séculos inteiros haviam passado sem meu conhecimento. 200 anos de história do capítulo, de campanhas e batalhas, de vitórias e sacrifícios. 200 anos durante os quais o irmão que me sucedeu viveu uma vida inteira de serviço. Lutou incontáveis batalhas. Liderou homens à glória ou à morte. E finalmente caiu ele mesmo. E eu não havia experimentado nenhum disso. Não estava lá para aconselhá-lo. Não estava lá para lutar ao seu lado. Não estava lá quando ele fez sua última resistência. Para ele, eu era apenas história antiga. Uma lenda do passado do capítulo. O venerável Meron, que havia servido gloriosamente e recebido a honra do internamento. Mas eu ainda me lembrava de Severax como um aspirante. Lembrava-me de seu primeiro implante genético, de sua primeira campanha, de promovê-lo a sargento após provar sua coragem em Calidor Prime. Para mim, tudo isso havia sido... Quanto tempo? Semanas? Meses? Mas séculos haviam se passado. Esta é a segunda verdade da existência de um Dreadnought. Nós nos desconectamos do fluxo do tempo. Para meus irmãos de carne e sangue, o tempo avança em progressão linear. Cada dia seguindo o anterior, cada ano construindo sobre o último. Eles envelhecem, lentamente, graças aos aprimoramentos genéticos, mas inexoravelmente. Eles formam laços, criam memórias, experimentam a continuidade da existência. Para mim, o tempo se move em explosões violentas, separadas por nada. Experimento apenas guerra, apenas aqueles momentos em que minhas capacidades letais são necessárias. Tudo mais, todos os momentos de paz, de reflexão, de camaradagem, de simplesmente estar vivo, me é negado. Dizem que é necessário preservar os componentes orgânicos que ainda existem dentro do sarcófago. Que consciência constante nos levaria à loucura
consumindo os frágeis restos de humanidade que ainda possuímos. Talvez estejam certos. Talvez essa percepção fragmentada seja uma misericórdia. Mas parece mais uma prisão, uma caixa temporal da qual não há escape. Após uma batalha em um mundo cujo nome nunca aprendi, um planeta esquecível, onde purgamos hereges que haviam tomado o sistema de defesa planetário, estava sendo preparado para suspensão quando questionei o Tech Marine de serviço. Irmão, disse, tentando manter minha voz processada neutra. Há quanto tempo estou internado neste sarcófago? Ele consultou uma lista de dados, luzes de status, piscando em sua interface neural. De acordo com os registros do capítulo, você serve como Dreadnought há 473 anos. Quase 5 séculos. Meio milênio de guerra ininterrupta. 500 anos durante os quais todos que conheci em minha vida anterior provavelmente morreram. E se alguns ainda viviam, séculos de experiências separadas nos tornavam estranhos. 500 anos durante os quais experimentei talvez um total de meses de consciência real. O resto, vazio, inexistência. Tempo roubado que nunca recuperarei. E por quanto tempo? Perguntei, minha voz artificial traindo nenhuma emoção, apesar do tumulto interior. Tipicamente servem os Dreadnoughts? A resposta do Tech Marine gelou o que restava de minha alma. O Dreadnought mais antigo em serviço ativo do Adeptus Astartes é Bjorn Garra Cruel dos Lobos Espaciais. Ele tem lutado por mais de 10.000 anos, desde o tempo da própria heresia de Horus. 10.000 anos. 10 milênios passados como arma a ser empunhada e guardada. Uma eternidade sem verdadeira irmandade, sem propósito além de matar. Uma eternidade aprisionado em uma caixa de metal, com apenas fragmentos de memória para lembrar que você já foi humano. Enquanto os protocolos de suspensão se engajavam, tentei gritar. Tentei protestar. Tentei implorar por morte verdadeira ao invés dessa meia-vida. Mas os sistemas já estavam desligando. Minha consciência já estava esmaecendo. As palavras morreram em vozes não pronunciadas, enquanto o vazio me reclamava mais uma vez. Não sei quanto tempo permaneci suspenso daquela vez. O vazio não tem medida. Quando a consciência retornou, me encontrei em uma guerra diferente. Num mundo diferente. Enfrentando um inimigo diferente. Este era meu novo normal. Cada despertar uma realidade completamente alterada. Dessa vez, era um tal. Uma espécie Xenos, desconhecida para mim, empunhando tecnologia que parecia impossível. Armas de energia que cortavam ceramite como pergaminho. Armaduras de batalha que se moviam com graça fluida, apesar de seu tamanho massivo. Táticas que confundiam até Astartes veteranos. Lutei ao lado de mãos de ferro que não reconhecia, guiado por oficiais cujos nomes não significavam nada para mim. Quando se referiam a mim, era como ancião, ou simplesmente venerável Dreadnought. Nunca como Merron. Esse nome pertencia a um Space Marine que morreu em Terrones 7. Não a máquina de guerra que o sucedeu. Durante essa campanha, encontrei outro Dreadnought de um capítulo diferente. Um anjo sangrento cujo casco verde escuro era adornado com pergaminhos de ouro e selos de pureza incontáveis. Entre batalhas, quando os Tech Marines estavam distraídos com reparos mais urgentes, conversamos através de canais Vox privados. Há quanto tempo você serve, irmão? Perguntei. Fui internado após a Batalha de Macan, respondeu, sua voz uma aproximação mecânica do que havia sido. 1947 anos atrás. E você? Quase 5 séculos, me disseram. O emissor Vox do Anjo Sangrento produziu um som que poderia ter sido uma risada, ou um soluço, difícil distinguir através dos processadores de áudio. Ainda fresco então. Ainda se lembra de sua vida de carne claramente? Sim. A palavra saiu mais amarga do que pretendia. Isso
Isso desvanece? Tudo desvanece, mão de ferro. Havia profunda tristeza em sua voz processada. Tudo exceto o dever. Tudo exceto a guerra. Lutamos porque é tudo que nos resta. Lutamos porque sem guerra não temos propósito. Lutamos porque nesses momentos de batalha podemos quase nos lembrar do que significava estar vivo. Suas palavras me assombraram através daquela campanha inteira. Através das batalhas contra guerreiros de fogo tal e suas fileiras de drones sem alma. Através da destruição de suas instalações orbitais e da purga de suas instalações de pesquisa profanadas da Terra. Me assombraram quando fui preparado novamente para a suspensão, sabendo que quando despertasse, poderiam ter passado centenas de anos, que lutaria contra inimigos sobre os quais nunca ouvira falar, ao lado de irmãos que me conheciam apenas como relíquia do passado de seu capítulo. Esta é a terceira verdade da existência de um Dreadnought. Não somos verdadeiramente irmãos mais. Somos armas. Somos relíquias. Somos história dada forma e propósito letal. Mas não somos parte da Irmandade da maneira que fomos antes. Os Space Marines de carne e sangue formam laços através de experiências compartilhadas. Treinam juntos, comem juntos, oram juntos, enfrentam morte e horror lado a lado, sabendo que o irmão ao seu lado experimentou as mesmas provações. Nós existimos separados, convocados quando necessário, guardados quando não. Entre despertares, séculos podem passar. Os irmãos que conhecíamos estão mortos há muito. Os que nos convocam nasceram em um universo que não reconhecemos. Para eles, somos histórias vivas, lendas ambulantes, testemunhas de eras que só conhecem através de arquivos e canções de batalha. Nos respeitam, como respeitariam qualquer arma sagrada, mas não nos conhecem. Como poderiam? Somos mais velhos que seus bisavós. Lutamos em guerras que são mera história para eles. Vimos glórias e horrores que não podem compreender. E eles são estranhos para nós. Cada despertar traz rostos desconhecidos vestindo insígnias familiares. Cada campanha é travada ao lado de guerreiros que nunca conhecemos na vida. O protocolo de suspensão foi ativado e desci ao nada mais uma vez. Não sei quanto tempo estive suspenso. O vazio não mantém registro. Quando a consciência retornou, me encontrei em uma guerra diferente. Num mundo diferente. Contra um inimigo diferente. Essa é a maldição da existência de um Dreadnought. Cada despertar é uma realidade completamente nova, desconectada de tudo que veio antes. Dessa vez, eram tiranídeos, uma ameaça Xenos de escala incompreensível e terror primordial. Armas vivas, bioengenheiradas para eficiência letal perfeita, dirigidas por inteligência enxameante de assombro psíquico. Fui destacado com 3 companhias de mãos de ferro para defender um mundo forja da mecânicos. O céu estava negro com esporos de invasão. O chão ondulava com monstruosidades blindadas de quitina. Horrores bioengenheirados que desafiavam classificação. Alguns pequenos como homens, outros grandes como titãs de batalha. Estabelecemos um perímetro defensivo ao redor do reator primário da forja. Determinados a negar aos Xenos sua fonte de energia, mesmo se isso significasse destruí-la nós mesmos. Melhor cinzas do que deixar qualquer coisa para a grande devoradora. A batalha durou semanas. Combate contínuo com apenas pausas breves para manutenção essencial e rearmamento. Mesmo nesses momentos, não fui suspenso. A ameaça era muito imediata. A necessidade de todas as armas disponíveis muito urgente. Esse período de consciência estendida foi incomum para mim e me permitiu observar meu capítulo de maneiras normalmente negadas. O que vi me perturbou profundamente. As mãos de ferro sempre abraçaram a biônica. Sempre buscaram eliminar a fraqueza da carne em emulação de nosso primarca, ferros manos,
que possuía mãos de metal vivo. Mas os irmãos com quem lutava agora haviam levado essa filosofia a extremos que não reconhecia. Muitos haviam substituído não apenas membros danificados, mas perfeitamente funcionais com biônica. Alguns haviam aumentado seus cérebros com interfaces cogitadoras que lhes permitiam processar dados táticos com eficiência de máquina. Haviam se tornado mais próximos de ciborgues do que de humanos aprimorados. Lutavam não com a fúria controlada que eu recordava, aquela raiva fria e precisa que queimava no coração de todo Astartes leal. Em vez disso, demonstravam precisão mecânica fria, calculada, sem emoção. Seu diálogo de batalha não continha nenhuma da poesia guerreira que nos unia outrora. As invocações ao imperador e ao primarca, os juramentos de vingança, as declarações de desafio lançadas ao inimigo. Em vez disso, comunicavam-se em rajadas binárias curtas, otimizadas para transferência eficiente de informação, como cogitadores trocando dados, não guerreiros coordenando batalha. Durante um raro momento de trégua, abordei o capitão atual da 5ª Companhia, minha antiga companhia, um guerreiro chamado Cardan, cuja face era mais metal que carne. Olhos mecânicos, mandíbula biônica, placas de armadura fundidas, diretamente em seu crânio reestruturado. "Irmão capitão", disse, mantendo minha voz processada respeitosa. "Servi este capítulo por muitos séculos, mas não reconheço o que nos tornamos. Onde está a irmandade guerreira que conheci? Onde está a humanidade pela qual lutamos para defender?" Cardan me observou com olhos que haviam sido substituídos por lentes ópticas. Sensores vermelhos brilharam enquanto analisavam minha forma. Processando, calculando, frio. "Ancião", disse finalmente, "você fala de conceitos ultrapassados. O capítulo evolui como deve. A humanidade é fraca. Defendemos o Império não por causa de irmandade com seus cidadãos, mas porque é o curso de ação logicamente ótimo. A carne falha, apenas o ferro perdura." Suas palavras eram tecnicamente consistentes com os ensinamentos do capítulo, mas soavam vazias, desprovidas do propósito que nos guiava antigamente. Sempre acreditamos que a carne era fraca, mas nos aprimorávamos para melhor servir a humanidade, não para abandoná-la completamente. Ferros Manos possuía mãos de metal vivo, sim, mas seu coração permaneceu humano. Ele valorizava força, mas também lealdade, irmandade, sacrifício. Ele reconheceria o que seus filhos se tornaram? Não tive tempo de perseguir essa linha de pensamento. As preparações para a batalha estavam em andamento. Um enxame de tiranídeos se aproximava da nossa posição. A guerra contra os tiranídeos foi diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado. Não havia estratégia no sentido tradicional. Não havia diplomacia, nem rendição, nem retirada. Apenas fome infinita. Eles vinham em ondas incessantes. Gaunt após Gaunt. Suas garras rasgando ceramite, seus dentes espada perfurando blindagem. Atrás deles, criaturas maiores. Warriors que coordenavam o enxame. Carnifexes que esmagavam tudo em seu caminho. Hierofantes que dominavam o campo de batalha como deuses da destruição. Cardan lutava com eficiência brutal. Sua espada de energia cortava o enxame com precisão mecânica. Sua pistola de plasma queimava repetidamente em sua mão, fazendo borbulhar a pouca carne que restava em seu braço. Mas ele não demonstrava dor. Talvez não pudesse mais sentir. Um Carnifex carregou nossa posição, uma criatura bioengenheirada de puro terror. 3 metros de músculo vivo e armadura de quitina, com garras capazes de rasgar um tanque. Seus cascos esmagaram 3 irmãos de batalha em uma única investida, reduzindo-os a pasta ensanguentada dentro de suas armaduras amassadas. Movi-me para interceptar.
Minha garra de energia se conectou com sua cabeça blindada. A criatura tropeçou, mas não caiu. Sua cabeça chicoteou lateralmente, impactando meu casco blindado com força suficiente para danificar vários sistemas externos. Alertas cascatearam através de minha visão aumentada. Pressão hidráulica caindo no braço esquerdo. Sistemas de armas operando em capacidade reduzida. Integridade estrutural comprometida em 23%. Mas pressionei o ataque. Conduzi minha garra através do tórax da criatura, esmagando seus órgãos internos bioengenheirados. Enquanto ela morria, seus espasmos de morte me danificaram ainda mais. Perdi sustentação. Caí pesadamente sobre um joelho. Sistemas críticos falhando. Recomenda-se retirada imediata para reparos. Cardan se aproximou, examinando minha condição com um olhar desapaixonado. Não havia preocupação em sua voz processada. Apenas avaliação tática fria. Seu sarcófago sustentou dano crítico, afirmou simplesmente. Probabilidade de reparo de campo bem-sucedido está abaixo dos parâmetros aceitáveis. Então me ajude, irmão, respondi, lutando para me levantar. Deixe-me morrer lutando como um guerreiro deveria, em glória, com propósito. Ineficiente. Sua resposta foi imediata, sem hesitação, sem emoção. Você será recuperado e reparado quando a situação tática permitir. Até então, protocolos de suspensão de emergência serão iniciados. Meu casco danificado. A sensação familiar de sistemas desligando, de consciência recuando, me dominou como maré inexorável. Mas dessa vez, talvez por causa do dano que sustentei, talvez porque algum sistema crítico havia falhado, a suspensão foi imperfeita. Não perdi consciência completamente. Em vez disso, entrei em um estado de consciência reduzida, meio despertado, incapaz de mover ou falar, mas ainda percebendo sombras do que acontecia ao meu redor. Senti-me sendo transportado. Ouvi vozes distantes, abafadas, discutindo minha condição. Experimentei a sensação de tempo passando sem estar completamente presente para ele. Este meio sono foi pior que o oblívio completo de suspensão adequada. Fragmentos de memória surgiam e se submergiam como destroços em mar escuro. Momentos de minha vida mortal, misturados com séculos de guerra. Rostos de irmãos de batalha, há muito mortos, apareciam diante de mim. Suas feições mudando entre aqueles que conhecera e as aproximações mecânicas que meus sistemas danificados conseguiam renderizar. Não sei quanto tempo permaneci naquele estado. O tempo havia perdido todo o significado para mim. Poderia ter sido dias, poderia ter sido décadas. Eventualmente, consciência total retornou. Me encontrei em uma baía de reparo diferente de qualquer que havia visto antes. A iconografia ainda era das mãos de ferro, o punho de ferro característico, as engrenagens entrelaçadas. Mas a tecnologia era irreconhecível, mais avançada em alguns aspectos, mais crua em outros. Um Tech Marine trabalhava em meus sistemas. Sua armadura estava tão aumentada que pouco do ceramite original permanecia visível, onde sua mão direita deveria estar. Mecadendrites se contorciam como serpentes mecânicas. Seu olho esquerdo havia sido substituído por um conjunto óptico que brilhava com luz verde fantasmagórica. Sistemas de sarcófago restaurados para parâmetros aceitáveis, disse, me endereçando diretamente pela primeira vez desde meu despertar. Funções cognitivas mostram padrões anomalosos, mas permanecem dentro de tolerância operacional. Onde estou? Perguntei. Minha voz processada soava estranha até para mim, como se tivesse esquecido como falar. Quanto tempo estive em suspensão? Você está a bordo do cruzador de batalha, Gorgon de Medusa, respondeu sem erguer os olhos de seu trabalho.
Foi recuperado de Mundo Forja Lúcio II após conclusão da campanha. Isso foi há 327 anos. Mais de 3 séculos. 3 séculos naquele estado de meio-consciência torturada. O conhecimento deveria ter me chocado. Deveria ter me enfurecido ou desesperado. Mas senti apenas resignação pesada. O tempo havia se tornado desprovido de significado. 3 séculos ou 3 dias. Que diferença fazia para algo como eu? Por que fui reativado? Perguntei. Enfrentamos incursão significativa de caos no setor Cadelian. Todos os ativos do capítulo estão sendo mobilizados, incluindo ativos veneráveis como você. Ativos veneráveis. Não irmãos, não guerreiros. Ativos. Equipamento a ser catalogado e implantado. Qual é a sua designação, Tech Marine? Sou Ordenador Vex, da divisão Tech Marine das Mãos de Ferro. Não, insisti. Qual é seu nome? O que você recebeu ao nascer, antes de ingressar no capítulo? O Tech Marine pausou. Seus mecadendrites pararam de se mover. Por um momento, pensei que ele ignoraria a pergunta completamente. Essa informação é irrelevante para a eficiência operacional, disse finalmente. É irrelevante? Minha voz processada ganhou um tom que não esperava. Algo entre raiva e tristeza. Seu nome é irrelevante. Sua humanidade é irrelevante. A carne é fraca. Transcendi essas limitações. É isso que nos tornamos, então. O desespero em minha voz era palpável mesmo através dos processadores. Máquinas que mal se lembram de ter sido humanas. Nos tornamos mais fortes, mais eficientes. O Primarca aprovaria. Aprovaria? Questionei. Ferros Manos abraçou a aumentação, sim, mas permaneceu fundamentalmente humano em perspectiva. Valorizava força, mas também irmandade, lealdade, os laços entre guerreiros. Ele reconheceria o que seus filhos se tornaram? Vex não respondeu. Simplesmente retornou ao trabalho. Seus mecadendrites realizando calibrações finais. Não havia tempo para perseguir essa linha de pensamento. Preparativos para a batalha estavam em andamento. Fui rearmado. Munição abençoada carregada em meu lança-chamas. Sistemas de mira recalibrados. Meus sistemas verificados uma última vez. Então fui carregado em um drop pod massivo junto com 2 outros dreadnoughts. Não reconheci meus companheiros. Um portava as marcações da primeira companhia, a elite veterana do capítulo. Seu casco estava decorado com honras de campanhas que nunca ouvira falar. Selos de pureza cobriam cada superfície disponível. O outro era mais novo. Seu casco relativamente sem marcas. Poucas honras de batalha. Recentemente internado, então. Irmãos, disse através do Vox tático enquanto o drop pod descendia rumo ao mundo devastado por guerra abaixo. Sou Meron do clã Halkan, antigamente capitão da 5ª Companhia. Sou Tanatar, respondeu o primeiro Dreadnought. Outrora do clã Averni. O Dreadnought mais novo permaneceu silencioso por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz hesitou, como se não estivesse acostumado à comunicação. Como se tivesse esquecido como conversar. Eles me chamam de Venerável Irmão Kratax agora. Lembro-me de ser Sargento Kratax uma vez. Há 300 anos? Ou foram 400? Os arquivos dizem que fui internado após a batalha em Shaol. Você se lembra de sua vida anterior? Perguntei gentilmente. Se lembra de ser carne e sangue? Às vezes, a voz de Kratax carregava peso de tristeza profunda. Em fragmentos, entre batalhas, um servo lembranceiro me disse que eu tinha um irmão que também servia o capítulo. Não consigo lembrar seu nome, ou seu rosto. O emissor Vox de Tanatar produziu um suspiro estático. As memórias desvanecem, irmãos. Tudo desvanece, exceto a guerra. A guerra permanece quando todo o resto está perdido ao tempo. Suas palavras carregavam peso de milênios. Ele soava cansado.
mais cansado do que qualquer ser tinha direito de estar. O drop pod impactou a superfície do planeta com força de quebrar ossos. A rampa de assalto caiu, revelando paisagem de pesadelo puro. Uma cidade imperial próspera, transformada pela influência corruptora do caos. Edifícios torcidos, em formas impossíveis, que desafiavam geometria euclidiana. Ruas fluindo com substâncias que não eram nem líquidas, nem sólidas. Algo entre estados da matéria. O céu acima estava rasgado, aberto para revelar a loucura gritante do Warp. Cores que não deveriam existir sangravam através da realidade ferida. Avançamos naquela paisagem de pesadelo. Nossas armas pesadas, trazendo morte aos cultistas corrompidos que se derramavam de habitações distorcidas. Seus corpos estavam alterados pela influência do Warp. Membros extras, olhos em lugares errados, bocas gritando blasfêmias em línguas que nunca deveriam ser pronunciadas. Atrás de nós vieram esquadrões táticos de mãos de ferro. Seus movimentos precisamente coordenados através de enlaces tático-datados. Seus disparos perfeitamente sincronizados para a máxima eficiência letal. Não gritavam desafios. Não proferiam juramentos de vingança. Lutavam em silêncio calculado, quebrando apenas para transmitir dados táticos em rajadas binárias curtas. Mas seus bolters ainda rugiam com aquela música familiar. O coro de fogo rápido que havia me acompanhado através de 5 séculos de guerra. Aquele som, ao menos, permanecera constante enquanto tudo mais mudava irreconhecível. Havia algo quase reconfortante naquela consistência. Quando tanto mais havia se tornado alienígena, a batalha fluiu através da cidade torcida, cada quarteirão tomado a grande custo. As mãos de ferro avançavam com precisão metódica, imperturbadas pelos horrores que se lançavam contra elas. Eu provinha fogo de apoio pesado, minhas armas ceifando inimigo após inimigo. Minha garra de energia esmagando qualquer coisa que se aproximasse demais. Durante breve pausa nos combates, enquanto esquadrões táticos recarregavam e se preparavam para assaltar catedral, corrompida à frente, percebi pequeno grupo de civis amontoados nas ruínas do que havia sido um bloco habitacional. Estavam incontaminados pelo caos, de alguma forma sobrevivendo à transformação ao seu redor. Entre eles havia um menino, não mais que 6 anos de idade, agarrando animal de pelúcia esfarrapado. O menino me encarou com olhos arregalados de terror. Para ele, eu deveria parecer tão monstruoso quanto o inimigo que lutávamos. Uma máquina de guerra titânica, pesadamente armada, portando a severa iconografia das mãos de ferro. Algo se mexeu dentro do que restava de minha alma. Uma memória do que significava ser humano. Do que lutávamos para proteger. Pelo que valia, sacrificar tudo. Abaixei minha voz processada ao setting mais suave que meus sistemas permitiam. Não tenha medo, pequeno. O Imperium protege. O menino continuou encarando. Não fugindo, mas não se aproximando tampouco. Simplesmente olhando, tentando compreender. Um dos Marines Mãos de Ferro notou minha atenção dividida. Aproximou-se com passadas econômicas. Venerável, disse. Sua voz plana, desprovida de inflexão. Estes civis representam ineficiência tática. Deveriam ser eliminados para negar potenciais ativos ao inimigo. Girei minha forma massiva para encará-lo. Sistemas de armas se reorientaram. Não apontando, ainda não. Mas a ameaça implícita era clara. Eles não são ativos, irmão. São o Imperium que defendemos. A humanidade pela qual sacrificamos nossa própria. Parâmetros de missão priorizam eliminação da presença da Legião Alfa. Estes civis apresentam vulnerabilidade tática que poderia comprometer objetivos primários. Então, os protegemos e continuamos o avanço. Minha voz ganhou tom de comando que não usava há séculos. A voz de um capitão.
Não matamos aqueles que juramos proteger. Os olhos biônicos do Marine focaram em mim. Sensores vermelhos processando. Calculando. Sua lógica é falha, venerável. Talvez seus sistemas cognitivos requeiram recalibração. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse articular a raiva que fervia em meus sistemas, a forma massiva de Thanatar moveu-se entre nós. A sabedoria do venerável abarca séculos, jovem, disse. Sua voz processada carregava autoridade inegável. Faria bem em atendê-la. Protejam os civis e retomem a missão. Surpreendentemente, o Marine aqueceu. Designou 2 de seu esquadrão para escoltar os civis à zona segura designada. Enquanto se moviam, o menino olhou para trás uma última vez. Dessa vez, havia algo além de medo em seus olhos. Talvez gratidão. Talvez esperança. Talvez reconhecimento de que mesmo em máquinas de guerra, humanidade poderia persistir. A batalha retomou seu caminho sangrento. Nos empurramos para o coração da corrupção. Templo massivo que a Legião Alfa havia erigido para seus deuses obscuros. A arquitetura desafiava a lógica. Ângulos que deveriam ser impossíveis. Superfícies que pareciam respirar e pulsar com vida profana. No centro estava Astartes traidor, diferente dos outros. Onde seus irmãos vestiam hidra, característica da Legião Alfa, seu ceramite era rio de cores que mudavam e fluíam enquanto eu observava. Energia psíquica crepitava ao seu redor. A realidade em si parecia se desfazer em sua presença. Um feiticeiro vochou Thanatar. Ameaça significativa. O feiticeiro ergueu seu cajado. Soltou onda de energia warp que apanhou um dos esquadrões táticos. Sua armadura não proveu proteção contra aquele ataque. Assisti com horror enquanto eles se retorceram e mudaram. Carne e metal se fundindo e transformando até não serem mais reconhecíveis como humanos ou máquinas. Abri fogo. Meu lança-chamas pesado jorrando Prométion em arco purificador. Os marines transformados foram consumidos em fogo sagrado. Seu sofrimento terminado. Melhor morte limpa que existência como aberrações. O feiticeiro voltou sua atenção para mim. Seu rosto se dividiu em sorriso. Um sorriso que continha dentes demais para qualquer boca humana. Um ancião, disse. Sua voz de alguma forma cortando através do rugido da batalha, com claridade cristalina. Quanto tempo passou desde que você verdadeiramente viveu? Desde que sentiu batida de seu coração? Respiração em seus pulmões? Toque de outro ser humano? Suas palavras atingiram com mais força que qualquer golpe físico. Ele gesticulou e, de repente, eu estava sentindo sensações que não experimentava há séculos. O peso de corpo real. Gosto de comida e bebida. Abraço de irmãos de batalha após vitória. Simples prazer de remover armadura após longa campanha. Calor de sol em pele desprotegida. Frio de ar fresco. Vida. Posso devolver isso a você, o feiticeiro prometeu. Sua voz melodiosa, sedutora. Posso libertá-lo de sua prisão de metal, restaurar tudo o que foi roubado, tudo o que é necessário. É seu serviço. Por momento, fração de segundo que se estendeu em eternidade, eu hesitei. As sensações eram tão reais, tão familiares. Memórias de estar verdadeiramente vivo ao invés de meramente existir. De ser ao invés de simplesmente funcionar. Então vi os marines corrompidos, suas formas torcidas, além de reconhecimento. E lembrei da verdade fundamental. O caos não oferece dádivas, apenas correntes de tipo diferente. Você não oferece vida, disse, minha voz processada ganhando certeza de ferro. Apenas danação diferente, e eu posso estar aprisionado, mas permaneço leal. Abri fogo novamente, Prométion e ira purificadora. O feiticeiro dissipou as chamas com um gesto desdenhoso. Energia warp se enrolou ao seu redor como serpentes vivas.
A realidade sangrava cores impossíveis onde seu poder tocava o material. Leal? Ele riu, som que ecoou errado através de dimensões que não deveria perceber. Aqui permanece leal, máquina, ao Imperium que o transformou em arma e guarda quando inconveniente? Aos irmãos que o veem como relíquia ao invés de companheiro? A humanidade que teme sua forma, tanto quanto teme nossos dons? Cada palavra era Barbie calculado, projetado para encontrar dúvidas que eu escondara mesmo de mim. Sou leal, respondi, avançando através do fogo inimigo, aos juramentos que fiz quando vesti pela primeira vez a armadura de ferro, aos irmãos que caíram ao meu lado, à memória de quem fui e ao propósito pelo qual sacrifiquei tudo. Thanatar e Kratax avançaram comigo. 3 dreadnoughts marchando através de paisagem de pesadelo. 3 fragmentos de glória passada, recusando-se a ceder. Para o imperador, rugiu Thanatar, sua voz processada carregando ecos de 1000 batalhas. Para o primarca, acrescentou Kratax, encontrando força em tradição que transcendia dúvida. Para a humanidade, completei. E naquele momento acreditei novamente. O feiticeiro soltou onda após onda de poder warp. Realidade rasgou ao nosso redor. O chão se liquefez e depois solidificou em formas que não deveria assumir. O ar gritou com vozes dos perdidos. Mas marchamos através de tudo. Sistemas blindados resistindo. Fé provando mais forte que feitiçaria. Minha garra de energia conectou com o escudo psíquico do feiticeiro. Energia crepitou. O escudo quebrou. Por momento, pânico atravessou aquele rosto distorcido. Thanatar o atingiu pelo flanco. Seus sistemas de armas rugindo. Kratax de outro lado. O feiticeiro desabou. Seu cajado estilhaçando. Sua forma se dissolvendo em fumaça multicolorida que cheirava a ozônio e decomposição. Ao nosso redor, a realidade começou a estabilizar. A influência warp recuando com morte de seu conduíte. Edifícios retornando a formas reconhecíveis. O céu fechando lentamente suas feridas. Alvo primário eliminado, vochou Thanatar. Missão cumprida. Mas havia pouca satisfação em sua voz. Apenas exaustão. O cansaço de guerreiro que havia lutado tempo demais. Esquadrões táticos de mãos de ferro convergiram em nossa posição. Começaram a estabelecer perímetro seguro, chamando extração. Fiquei ali, sistemas ainda em alerta de combate, observando a cidade se recuperar lentamente do pesadelo que havia sido. E me perguntei, quantas vezes mais? Quantas batalhas mais antes que até memória de humanidade finalmente desvaneça completamente? Enquanto aguardávamos extração, Kratax vochou em canal privado, sua voz hesitante, vulnerável de modo que raramente ouvia de Dreadnought. Irmão Meron, você se arrepende de aceitar o internamento? A pergunta me pegou desprevenido. Nenhum Dreadnought fazia essa pergunta. Era heresia, de certo modo. Questionar dádiva sagrada do capítulo. Mas Kratax era jovem ainda. Em termos de Dreadnought, ao menos. Ainda lembrava claramente o que havia perdido. Arrependimento implica escolha, respondi lentamente. Não escolhi isto, estava morrendo. O capítulo decidiu que eu era valioso demais para perder. Mas se pudesse escolher agora, escolheria a morte ao invés? Pausa longa, processando não apenas pergunta, mas implicações mais profundas. Não sei, admiti finalmente. Há momentos, como este, depois de vitória, sabendo que salvamos vidas, onde parece significativo, onde propósito parece valer sacrifício. E os outros momentos? Os outros momentos são vazios que se estendem em eternidade. Silêncio de Kratax. Depois, suavemente. Tenho medo de esquecer, de perder até memória de quem fui, de me tornar apenas máquina que pensa ser homem. Suas palavras ecoaram meus próprios temores mais profundos. Então lembre, disse,
Com cada grama de vontade que possui, lembre, seu nome, seu irmão. Cada momento de humanidade que ainda carrega, porque no dia que esquecemos completamente, naquele dia, verdadeiramente morremos. Tanatar entrou no canal. Sua voz antiga, cansada. Servi 10.000 anos, disse. 10 milênios de guerra ininterrupta. E sabem o que lembro mais claramente? Não grandes batalhas ou vitórias gloriosas, mas pequenos momentos. O riso de irmão que morreu há 6.000 anos. Sabor de vinho compartilhado após primeira campanha. Sensação de vento em rosto antes de capacete fechar pela última vez. Esses momentos desvanecem? Perguntou Kratax, medo em sua voz. Desvanecem até serem apenas ecos de ecos, admitiu Tanatar. Mas enquanto alguma memória permanecer, não importa quão fraca, permanecemos humanos, no coração onde importa. Transportes de assalto chegaram, porões de carga abriram para receber nossa forma massiva. Logo seríamos carregados de volta à nave, reparados, reabastecidos, e depois, suspensão. O vazio aguardando. Quem sabe quanto tempo passaria antes de próximo despertar? Mas enquanto marchava para o transporte, notei algo. Os mãos de ferro que haviam lutado ao nosso lado paravam para observar. Não com a análise clínica distante que esperava, mas com algo próximo a respeito, admiração. Um jovem marine não poderia ter mais que décadas de serviço. Aproximou-se, bateu o punho contra a peitoral em saudação. Veneráveis, disse, testemunhei o que fizeram hoje. Não apenas destruir inimigo, mas lembrar propósito, lembrar por que lutamos. Ele hesitou. Depois, mais baixo. Meu nome era Marcos antes dos implantes, antes das melhorias, antes de quase esquecer. Mas vendo vocês, lembrei por que escolhi isto. Não para me tornar máquina, mas para servir humanidade como vocês fazem. Palavras simples, mas carregavam peso que não esperava. Talvez não fôssemos apenas relíquias, apenas armas. Talvez fôssemos também lembranceiros, portadores de verdade que novo capítulo estava perdendo. Que força e humanidade não precisam ser opostos. Fui carregado de volta ao Gorgon de Medusa. Tech Marines realizaram reparos extensivos. Sistemas danificados durante batalha foram substituídos ou reconstruídos. Enquanto trabalhavam, o ordenador Vex aproximou-se novamente. Mas dessa vez, algo havia mudado em sua postura. Venerável Mehron, disse, usando meu nome. Primeira vez que alguém fizera isso em... quanto tempo? Séculos. Observei transmissões de batalha, sua interação com civis, sua defesa da humanidade deles. E minha voz processada neutra, esperando crítica. E lembrei. Pausa. Meu nome era Severus, antes do primeiro implante biônico, antes das melhorias cognitivas. Eu tinha família em Mundo Forja, irmã que trabalhava nas linhas de produção, sobrinha que nunca conheci. Ele olhou para suas mãos, uma carne, uma mecânica. Esqueci por que fiz isto. Porque aceitei melhorias. Pensei que era para me tornar mais forte, mais eficiente, mais digno. E agora? Agora lembro que força sem propósito é apenas destruição. Eficiência sem humanidade é apenas vazio. Suas lentes ópticas focaram em mim. Você carrega a memória do que fomos, do que deveríamos ser. Não soube como responder. Simplesmente inclinei minha forma massiva em reconhecimento. Continue lembrando, Severus, disse. Porque no dia que todos esquecemos, naquele dia, mãos de ferro ver